Quando você lida muitos anos com pessoas, todos os dias, e quando o interesse das pessoas conversando com você é praticamente todo ele voltado para a necessidade de discernir Deus, de conhecer, de saber quem Ele é. Quando toda expectativa, praticamente, que chegue até você, por mais que ela parta de um chão dramático no cotidiano do indivíduo, ou de uma angústia existencial, ou de uma disfunção de natureza psicológica, tudo leva, todavia, na direção de Deus. Tudo. E aí, você descobre que Deus, de fato, não existe para a maioria das pessoas, conforme Deus seja, de acordo com o que o Evangelho diz que Deus é. A maioria das pessoas, de fato, e eu diria que todos nós, numa dada medida, alguns, no entanto, numa extrema medida e proporção, lidamos exclusivamente com o Deus da nossa construção, da nossa concepção, da nossa imaginação, da herança familiar, cultural, do país, das impressões infantis que nos foram passadas, das imagens que nos tenham sido apresentadas, boas ou mais. Elas constituem, esses elementos, essas conjunções, constituem o que a gente vai chamando de meu Deus, por exemplo. Em relação a tudo, mas em relação a Deus, provavelmente sobretudo. Sem falar no impacto subreptício, penetrante, quase subliminar, dos significados relacionados ao pai, à mãe, a amor, a cuidado, a fidelidade, ao nível de confiança que se aprendeu a ter ou não ter em relação a essas figuras que deveriam ser os nossos cuidadores, orientadores ou mestres da vida. Tudo isso é absorvido de maneira inconsciente e incorporado, quase que de maneira unânime, ao conjunto do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso imaginar Deus. A maioria das pessoas com as quais eu converso sobre qualquer coisa, terminando, é claro, nessa convergência esmagadora para Deus, me falam muito mais de seus pais quando estão me falando de Deus do que de Deus. Me falam... Narrar a Deus é praticamente narrar o trauma familiar, o trauma infantil, o trauma religioso. Deus é trauma. Deus é susto. Deus é perigo. Deus é ameaça. Deus é dúvida. Deus pode ser e pode não ser. Deus é hermético. Deus é frio. Deus é inafetivo. Ou Deus é passional, ciumento, pegajoso, absorvente.
Deus é gracioso ou Deus é apavorante? Parece muito com o avô, com a avó, com o pai, com a mãe, com o espírito da casa. Deus é justo ou Deus é injusto? Deus é amor, mas que tipo de amor? Frequentemente é um amor sequestrado, é um amor refém das nossas chantagens, conforme foi com o nosso pai, com a nossa mãe, com tudo que nos cercou. Sobretudo, Deus é a cara da igreja, na qual a gente foi criada. Ele é a imagem e semelhança das nossas escolas dominicais. Ele vem com todos os contornos e pinceladas do artista doutrinário que o pintou na nossa imaginação, ou dos muitos deles que na nossa mente printaram certas impressões de Deus que duram até o dia de hoje. Até o dia de hoje para todos nós. De modo que raramente você vê alguém, de fato, tendo uma relação com Deus baseado muito mais naquilo que o Novo Testamento, que o Evangelho ensine que Deus é. Isso é raro encontrar, e a maioria você vê mantendo uma relação angustiosa, nervosa, infeliz, apavorante, opressiva, com esse Deus da nossa construção inconsciente, mas que todavia é, na maioria das vezes, esmagador, acachapante, deprimente, apavorante, estarrecedor, não confiável, cheio de caprichos. Pode mudar de ideia a nosso respeito assim. Aí você ainda vai a esses lugares chamados casa de Deus, e as descrições que você ouve são mais medonhas ainda. São descrições de Deus que deixam o diabo com inveja. Se, poxa, tomaram o meu lugar. Não, isso era meu antigamente. Essa configuração era minha, esse perfil era meu. Agora está tudo transferido para Deus. Até o diabo anda se auto-vitimando. Tiraram quase tudo de mim e transferiram para Deus. No fim fica você aí, inseguríssimo. Confesse, alguns dos seus melhores amigos são mais confiáveis do que Deus na sua cabeça, não são não? Tem gente que você diz, nesse cara eu confio, mas em Deus eu não sei não. Deus é tão esquisito. Esse meu amigo me ama abaixo da linha da moral, por exemplo. Também. Se ele souber que eu pisei na bola, caí abaixo da linha da moral, ele pode até me dar uma bronca, mas não me deixa. Agora Deus não me dá uma bronca, me deixa e nunca mais fala comigo. Não me chama para conversar e já me joga no inferno. É um horror ser crente. Eu não sei como vocês sobrevivem. Tem gente aí, olha, eu olho e digo, meu Deus, muito obrigado, porque tem uma latência de verdade pulsando, apesar de toda essa armadura de engano cobrindo. Isso é exatamente aquilo que as Escrituras dizem que de fato sempre foi. E de fato sempre será. A menos que eu, de fato, discirna
Deus em Cristo, conforme a narrativa simples dos movimentos de Deus em Cristo na direção da criatura humana e de todas as coisas concernentes à vida. Se eu consigo me aproximar cada vez mais de Deus, conforme a cara dele em Cristo, conforme os modos, conforme os gestos, conforme os tratos, conforme o olhar, conforme as desimportâncias que Jesus deu a certas pseudo-importâncias, e conforme as importâncias que Jesus reconheceu em coisas consideradas absolutamente importantes. Quando a gente vai discernindo esse caminho, essa verdade, essa vida, essa vereda, como eu falei no domingo passado, então, dia a dia, eu fico muito mais vinculado a uma relação com Deus que corresponde a Deus. E quanto mais eu me vinculo a Deus numa relação que corresponde a Ele, obviamente, mais eu recebo o que dele se espera receber. Porque não tem nada a ver com Deus, o que de Deus eu não recebo. Tem tudo a ver comigo, porque eu me aproximo dele contra ele. E não é porque ele faça um boicote e não me abençoe, ele me abençoa o tempo todo, apesar da minha concepção ser antagônica a quem ele é, na maioria das vezes. Mas quando eu vou me aproximando dele cada vez mais, discernindo conforme ele é, e quanto mais a minha percepção dele se aproxime do significado real de quem ele é, conforme ele se manifestou em Jesus, para deixar simplificado quem ele seja para minha percepção e compreensão relacional, tanto mais eu me pacifico, tanto mais eu me torno confiante, tanto mais a minha existência ganha direção simplificada, tanto mais quanto assim seja, absolutamente menos neurótico eu vou me tornando, as paranoias vão desaparecendo, as culpas vão dando lugar à serenidade, o sossego de coração começa a vencer a ansiedade, a transcendência em relação ao final da existência espaço-temporal, terreno, histórica, a consciência da minha eternidade nele, me coloca completamente mais desvinculado dos significados escravizantes, dos pseudos valores ou importâncias do horizonte presente. Aí o Evangelho começa a fazer sentido. Aí a tal da paz que excede a todo entendimento começa a ser experimentada. Aí a fantasiosa e não conhecida, não reconhecida, não percebida vida abundante deixa de ser um mito e começa a ser uma experiência simples e borbulhante no coração. Então, na realidade, quase tudo que concerne a Deus só tem a ver contigo, no dia a dia. Ai, Deus me falou ao coração. Ah, Jesus, eu estou há 43 anos nessa.
ouvindo milhares, milhões de criaturas humanas. Eu digo, não, meu irmãozinho, isso Deus fala no coração de todo mundo que está assim como você está. Todo mundo chega a essa conclusão e diz que foi Deus que falou. Não foi não. Você que quer ouvir isso de Deus e falou isso para você. O lado direito falou para o esquerdo, foi só isso, para com isso. Deus já falou que não é assim, mas onde? Em Jesus, no Evangelho já está dito como é o caminho de Deus e como não é o caminho de Deus. O resto é subjetividade sua. A maioria aqui vive a espiritualidade descrita por Jesus no Evangelho de Lucas, quando contou a história daquele publicano e do fariseu que foram orar no templo. O publicano, safadano do serviço público, tão quebrantado estava, tão apavorado com a lava-jato, por qualquer coisa. O fato é que o homem subiu ao templo arrebentado. E ele só batia no peito e dizia, oh, Deus, tem misericórdia de mim, pecador, não mereço nada, mas me salva. E do lado dele estava ali um crentaço, aquele bicho com aquela fama de íntegro, cheio de teologia e de doutrina na cabeça, orando a si mesmo, é o que Jesus diz. Falando consigo mesmo, de si para si, é o que Jesus diz. Falando com Deus de si para si. A esquizofrenia é a primeira coisa que se estabelece nessa hora. A banda direita fala com a esquerda e vice-versa. E a gente atribui a uma banda da gente um lugar onipotente, onisciente, onipresente. E o coroamos e o chamamos de Deus. Aí esse outro lado, que é agente reforçado, fala para a gente duvidoso o que a gente mesmo quer ouvir de nós mesmos para nós próprios. Aí a gente vai. Mas é muito pouca gente falando com Deus. A maioria, quando tem esse diálogo, é consigo mesmo. Deus do tamanho da tua concepção. O Deus ídolo. Feito não por escultores de material tangível, mas por escultores de pensamentos ou construído pelas esculturas traumáticas da existência pessoal de cada um. Aí, não pode ser uma coisa boa sendo assim, vocês não concordam? Que tem tudo para ser uma miséria, para deixar o cara mais confuso do que nunca. Porque pelo menos quando você não transforma um lado seu em Deus, para dizer coisas que você quer ouvir ou não quer ouvir, como se fosse Deus, quando o cara não faz isso, ele tem mais saúde mental, pode ter certeza absoluta. Um sujeito que diz, não, não tem Deus não, eu é que tenho que pensar e pensar certo, e resolver essa história, porque quem vai viver com as consequências sou eu. Esse cara está numa melhor situação, muito melhor. Tem gente que chega para mim me pedindo perdão por ser ateia. Eles me respeitam, me querem bem, acham que eu sou um ente pensante. Aí viram para mim toda hora, quase toda semana, tem 2, 3 ateus que encontram comigo na rua. Ai, eu adoro, o Senhor, eu ouço, ai meu Deus, eu não durmo sem te ouvir. Agora me perdoa, eu sou ateu. Aí eu digo, então aleluia, meu irmão.
Queria que o mundo inteiro mergulhasse no teu ateísmo. Que coisa linda que está acontecendo contigo. Que Deus abençoe o seu ateísmo. Quanto mais ateu você ficar, mais chance de encontrar a Deus você terá. Fica firme no caminho, é Ele que está te conduzindo. Tem uns que vão embora assim, sem entender nada. Eu digo, não, eu falei o que eu te falei, é isso mesmo, pode ir. O caminho mais curto para Deus é o não Deus. Porque esse monte de deuses, meu Deus, são o diabo. Chega simples que você o encontre. Não o construa, porque você nunca o achará. O que eu estou dizendo aqui, como eu disse, é o que a Escritura diz, e mais precisamente, é o que Jesus afirmou de maneira peremptória. Em muitos lugares, de muitas formas e de muitas maneiras, mas eu não quero cansar vocês. Eu quero, por exemplo, dar 1 ou 2 exemplos, estourando 3, de tudo que eu disse aqui e até agora. Primeiro, está em Mateus 25, naquela parábola dos talentos. Eu não vou nem dizer abra a sua Bíblia, eu vou dizer deslize o seu celular. Todo mundo com Bíblia no celular. Então, mas depois você vê na sua aí, é Mateus 25, parábola dos talentos. Lembram da história? Jesus cria aquele cenário e diz de um homem poderoso que se ausenta do seu país e que entrega os seus bens para 3 gestores. Chega um e dá uma quantidade maior e diz, vai, multiplica os meus recursos, porque eu vou ficar fora muito tempo e dinheiro parado é dinheiro se desvalorizando. Negocia. Faz crescer. Vem o segundo, ele dá um volume menor, mas diz a mesma coisa. E então vem um terceiro, a quem ele dá o menor de todos os volumes. E diz, faz a mesma coisa. E se ausentou do país. E Jesus diz, depois de muito tempo, quase uma vida inteira, ele voltou. Para acertar contas com os gestores dos seus bens. Aí veio o primeiro e disse, olha, tu me deste tanto, eu dobrei. E o dono do dinheiro disse, maravilha, entra no resort, entra no gozo do teu Senhor, que maravilha, que bom. O segundo também tinha dobrado, recebeu o mesmo elogio, herdou a mesma graça. E aí veio o terceiro, aquele cara, pelo amor de Deus, o bicho chega ali... Sabe aquele cara que vem andando assim? Elas viraram assim. Pega o que é teu. Pega o que é teu. Pega. Porque eu enterrei o teu dinheiro. Você foi, eu abri um buraco, botei tudo lá, fechei. Estou esperando, você não voltava nunca mais. 50 anos. O dinheiro está aqui. Aí o dono do dinheiro disse, rapaz, você é muito ruim mesmo, né? Você é ruim demais. Vou te dizer. Servo malvado. Por que você fez isso? Ele falou, por causa do que eu imaginei sobre você. Sabendo, ele ainda tinha presunção de pensar que sabia quem o outro era. Pois, sabendo... Você pensa que sabe, pode ser a sua destruição. É melhor quem não sabe do que quem tem tal presunção. Sabendo que tu és homem severo, que ceifas o que tu não semeaste, e ajuntas
o que tu mesmo não espalhaste, sabendo que tu és severo, na realidade, isto é mais do que severidade, isso é uma loucura iníqua. A descrição perfeita é, sabendo que tu és um iníquo, perverso, destemperado, caprichoso, que ages conforme a pulsão da tua loucura, eu pelo menos enterrei para dar o que é teu, pega, leva. E Jesus disse, você é muito malvado, porque se tu pensavas que eu era essa pessoa, esse indivíduo que ceifa o que não semeou, que ajunta o que não botou à disposição, mas quer recolher para si, se tu realmente pensavas que eu era assim, te cumpria era teres apanhado o que eu te dei e teres multiplicado muito mais ao invés de teres feito o que tu fizestes. Por isso, por tuas palavras tu mesmo serás julgado. Foi o que Jesus disse o tempo todo. O critério é esse, é meu. O critério com o qual eu julgo, eu sou julgado. O critério com o qual eu meço, eu sou medido. O critério com o qual eu concebo, eu acabo sendo concebido. A outra situação é aquela de Jesus chegando em Nazaré. Leiam aí depois em Marcos 6, do verso 1 em diante. A cidade onde ele foi criado. E lá se diz, e admirou-se da incredulidade deles, e entre eles não pôde fazer muitos sinais, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Por quê? Você veja a limitação da ação de Deus na vida das pessoas, porque as pessoas bloqueiam, como em Nazaré. Eles disseram, não, esse aí, a gente conhece o pai, a gente conhece a mãe, cresceu aqui entre nós, as irmãs são daqui. A mente blindou a possibilidade de que a graça estivesse viva, solta, disponível e favorecedora de todos os homens diante deles. E Jesus disse, nem Deus age quando o coração fica blindado assim. Ou, em Lucas, no capítulo 5, a história que todos nós sabemos até desacordados, dos dois irmãos e daquele pai generoso, chamada a parábola do filho pródigo. Lá, o que eu acabei de dizer aqui está ampla e fartamente manifestado. Por quê? O pai existia de si mesmo. Ele tinha e era quem ele era. Mas olhem as interpretações acerca dele dentro da mesma casa. O mesmo pai, mesmo lugar, mesma graça de vida, mesmas oportunidades, mesmas facilidades, mesmos acessos, tudo igual para os dois irmãos. Cada um se formou de um modo. Sobretudo, cada um acabou se tornando aquilo que interpretou sobre o pai, para o bem e para o mal. Por exemplo, o filho mais novo foi o primeiro a expressar como ele via o pai. Ele viu o pai como um cara rico, legal, bonachão, num certo sentido, mas que estava demorando demais a morrer. E o pai era muito rico. Disse, poxa, por que Deus não morre? Que é para a gente ficar com tudo.
Aí então ele chamou o pai e falou: pai, considerando que tu estás demorando demais a morrer, foi literalmente isto. Eu quero que tu dividas a herança, porque a herança só acontecia, especialmente no Oriente Médio, depois que o pai morria. Pedir uma herança antecipada é dizer: como tu demoras a morrer e eu não tenho tempo para esperar a tua morte, me adianta um pouquinho para eu viver e gozar a vida como eu queira. Que a tua vida não seja um estorvo para a minha existência. Passa o que, segundo os critérios dessa distribuição social, seria a minha parte. No caso dele, no primeiro século, seria 1/3. O filho mais velho ficava com 2/3, o mais novo com 1/3. Naquele caso específico. Aí o pai falou: quer saber? Deixa você dar logo para todo mundo. Para ele deve ter sido uma dor de morte. Do ponto de vista da psicologia do primeiro século, nos dias de Jesus, um filho fazer isso, a maioria dos pais mandava matar esse filho. Mas aquele era um cara tão diferente que ele tolerou o sepultamento psicológico dele pelo filho e resolveu distribuir a herança com ambos e zerar qualquer que fosse a incumbência dele já ali. E o filho mais novo pegou tudo o que lhe cabia e retirou-se, foi para Ibiza. Foi para Ibiza, foi para South Beach, para um lugar assim onde o bicho está pegando, né? Ilha de Mykonos, um negócio desse assim. Foi uma terra distante, onde rolava tudo. E ele torrou aquela grana toda, até que se danou tanto que ficou com inveja de porcos e de babugem. Caiu em si, falou: meu Deus, eu sou um idiota. Como é que eu não vi quem era o meu pai? Eu fiquei aquele tempo todo ali, tão embevecido, tão enarcisado de mim mesmo, que eu não consegui nem ver meu pai. Que ele é um homem bom, que os trabalhadores dele comem pão com fartura, que todo mundo prospera ao lado dele, que ele é a pura generosidade, que é um homem justo. Como é que eu não vi? Deixa eu voltar para casa. E vinha ele ainda longe quando o pai o avistou e saiu ao encontro dele. E abraçando e o beijando, chamou os seus servos. E antes disso, o filho ensaiou um falar. Disse: pai, pequei contra os céus, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. E o pai interrompeu a fala dele. Antes que ele dissesse: recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores, o pai disse: para com isso. Tragam aqui o anel, aquele anel de filho, que o cara já tinha torrado dele lá em Ibiza. Quando acabou o dinheiro, para as últimas carreiras de pó. Eu tenho um anel aqui, ó. Eu tinha ferrado tudo. Aí, traga um anel, bota uma sandália no pé do cara, está todo cheio de bolha. Cubram-no, está todo desvestido. Antes dê um banho. Por favor, contratem a melhor banda da cidade e mandem matar um novilho cevado, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vamos nos alegrar. O passado passou. Aí chega o filho mais velho. À noite, estava aquele arrasta-pé extraordinário dentro da casa, moçada. Né? Se fosse aqui em Goiás, era sertanejo, né? Forró, sei lá o quê. Uma expectativa de que fosse um pop nova-iorquino, alguma coisa, mas a música estava agradando.
E todo mundo dançando, a banda mandando ver. E chega o filho mais velho. Falou, que negócio é esse? Festa aqui em casa sem que ninguém me comunique? O que foi? Foi o teu irmão. Qual? Aquele? É. Voltou para cá. É. E por que isso? Porque teu pai está alegre. Papai mandou matar o novilho cevado. O quê? Contratou a banda mais cara da cidade, está tocando. Não é possível. Aí botou a cara para dentro daquele negócio, aquela alegria. E o velho estava lá, assim, não cabia em si mesmo, beijando todo mundo. Oh, que coisa boa, a vida é linda. Aí o filho mais velho mandou chamar o pai lá fora. O que é isso? Perdeu o juízo. Como é que o senhor faz isso? Esse seu filho, comedor de piranha, safado, ultimamente estava praticando polilove, doido, gastou tudo, chega aqui e o senhor quita a dívida dele. Perdoa assim de graça. Mas, meu filho, é graça. Então, graça é injustiça. Mas graça é injustiça mesmo, meu filho. É um favor imerecido. O cara não merece e a gente faz. Então a culpa é sua. Porque eu estou aqui, trabalhando para o senhor todos esses anos. Tem uma cabritinha, por exemplo, ali, que eu tenho um tesão culinário nela extraordinário. Uma vontade de comer a cabrita. E eu nunca sequer usei. Agora vem esse teu filho e tu mandas matar o novilho cevado. Agora, o pai era um só. Mas duas percepções absolutamente diferentes do mesmo pai. Na mesma casa. Recebendo a mesma água, o mesmo pão. Comendo a mesma graça de vida, tendo a mesma chance de interação, podendo ver as mesmas coisas e outra interpretação, porque na realidade, no fim de tudo, o outro acaba sendo o que eu faço dele em mim, incluindo Deus. No fim de tudo, Deus será para você o que você quis que Deus fosse para você. E você vai ter que viver com as consequências do não Deus em você. Pode ser essa construção severa, pesada, esmagadora, ou gelada, ou enciumada, ou passional, de um amor assassino em relação a nós, ou de uma distância tão inconcebível que a gente se sente indetectável para ele, a semelhança de como seus pais foram para com você. Eu quero concluir lhe fazendo uma pergunta. Em algum momento você já deu a si mesmo a chance de pensar que tudo que você chamou de Deus até hoje tenha sido apenas o diálogo de você com você mesmo? E que a razão de você ser tão inseguro, tão insegura, tão amedrontado, tão desconfiado, tão frio,
ou tão acovardado. Tem a ver com esse patchwork, essa montagem que você fez desses fragmentos de um Deus que é a imagem e semelhança do seu avô, do seu pai, da sua mãe, dos seus pastores, da sua igreja, da sua história, da disciplina da sua casa, da cultura, da absorção inconsciente que você fez, à qual você atribuiu o batismo com o nome de Deus e se relaciona com esse volume psíquico como se fosse Deus, e Deus não é. Ainda dá tempo de cada um de nós nos convertermos a Jesus. Ainda dá. Ainda dá tempo de esquecer todas essas revistinhas de escola dominical, esses livros evangélicos. Quando eu vejo vocês com esses livros na mão, me arrepio. Digo, ai meu Deus, tem outro Deus doido sendo plantado na cabeça desse povo. Pastor, o senhor já leu? Eu digo, Deus me livre. Eu posso ler essa bosta. Agora, você, infelizmente, não tem cabeça nem para ler bula de remédio, quanto mais para ler uma porcaria dessa, em nome de Deus, que vai te fazer um mal danado. E o cara ainda sai dali achando que porque está impresso, Deus falou. Rapaz, Deus é absolutamente dependente da impressora. Se imprimir, Deus fala. Se não imprimir, não. Aí fica essa construção louca. E no fim, as pessoas querem o resultado. Querem ter paz sem perdoar. Querem o resultado da sabedoria vivendo uma vida insensata. Querem serenidade de coração, alimentando as pulsões da ansiedade o tempo todo. Querem a liberdade dos desapegados, enquanto brigam visceralmente pelas mesquinharias do cotidiano. Querem viver em paz para aprender a partir e morrer em paz, enquanto a existência delas não admite a facilitação da vida do outro no seu caminho e no nosso caminho, enquanto a gente frequentemente existe para o molestamento mútuo e queremos que a existência nos conduza a um lugar onde o viver foi pacificação e o partir é a entronização em glória. Não será possível. Não acontecerá. São pessoas que toda vez que perdem, perdem. Que toda vez que ganham, ficam arrogantes. São pessoas que, quando são amadas por gente com a qual elas simpatizam muito, elas amam de volta. Mas que, se não forem devidamente tratadas por pessoas que não as tratem devidamente, odiarão ou amargurar-se-ão para sempre. E depois querem que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Mentira. Nunca será.
Sem evangelho não há fruto de vida. E eu só de fato me relaciono com Deus em Cristo. E Cristo não é um nome para abrir a senha celestial, como a maioria de vocês concebe. A maioria de vocês foi ensinado magicamente assim. Se alguém chegar, eu já vi isso acontecer dezenas de vezes. Uma pessoinha pura de coração chegar e dizer: Deus, ajuda a gente, Deus. Está tão ruim. Tem compaixão. Tá bom, Senhor? Amém. Aí um crente do lado diz: irmão, você não quer que a sua oração seja ouvida? Aí o cara diz: quero. Então vamos, repita tudo de novo. Aí ele repete. E agora diga: em nome de Jesus. Porque é uma senha de Alibaba para abrir a porta. Abre-te, Sésamo. É uma magia, você entendeu? É como se fecha o despacho. É como se arreia a oferenda. É com essa magia. Jesus fazendo uma oração na frente da tumba de Lázaro, chegou quase que a pedir perdão ao Pai por estar fazendo uma oração tão imbecil. Diz: Pai, mas eu só estou fazendo essa oração por causa deles. Para que eles creiam que tu me enviaste. Porque senão eu não diria nada. Não é o grito: Lázaro, vem para fora, que vai trazer o Lázaro. Nem a oração, bastava dizer psiu, ele viria. Mas não, a magia do nosso paganismo é diabólica, cara. Jesus não é um nome, é uma pessoa com caráter. Eu só sei quem é Deus em Cristo. Deus me está inacessível, indisponível, inalcançável. Acerca dele se diz que olhos nunca viram, que nunca foi nem será acessível. Você termina a Bíblia no Apocalipse e Deus está invisível. O tempo todo. Quando o Apocalipse quer criar uma imagem, uma arquetipia, ele coloca um trono feito de tudo que é tipo de cristal doido do universo, brilhando, e diz que tem aquele sentado lá, mas ninguém viu, nem vê, nem sabe quem é indiscernível. Foi o Deus unigênito que está no seio do Pai quem o revelou. E eu sou só um humano, como humano me foi dado conhecer quem é Deus através de Jesus. E eu não estou falando de um nome, eu estou falando de uma pessoa que, como eu disse domingo passado, só será conhecida conhecendo-se. Palavra, praticando o ensino. É para perdoar, eu perdoo. É para amar o inimigo, eu amo. É para não resistir o perverso, deixa ele para lá. É para adiantar o lado dele para ele sair logo, a gente ajuda. Mas vamos em frente. É para não jogar pérolas aos porcos, eu não jogo. É para não julgar para eu não ser julgado, eu não julgo. É para não botar no inferno, para ir para lá não ir, eu não ponho. Eu ando conforme ele ensinou. É caminho, é verdade, que produz vida. Se não for assim, você está perdendo todo o seu tempo. E eu aconselho você a não perdê-lo mais assim. Por isso, meus amigos, vocês vão ter que voltar à leitura do Evangelho de carreirinha, meditar na palavra, assimilar, guardar e praticar. Dar razão a Deus e praticar. Dar razão a Deus e praticar. Aí você vai ver. Conforme eu disse domingo passado, em João, no capítulo 7, no verso 14, se alguém quiser saber se a minha palavra é verdade, pratique-a.
Porque ela não será conhecida como verdade do ponto de vista da elucubração nem da conceitualização. Ela só se manifesta como verdade sendo praticada. Aí você vê que ela é verdade. Aí você vai aprender a falar com o Pai, não com o outro lado de ti, nem com o teu capricho luminoso, nem com a dimensão que você sacralizou para ser o oráculo da tua conveniência. É seguindo simples o Evangelho. É caminho, é verdade e é vida. E tem que dar o fruto prometido, senão é mentira. Vocês se acostumaram demais a um evangelho que faz promessas e não dá o fruto. É porque não é verdade. Quando é verdade, tudo vira fruto. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Agora, não vai ser assistindo o Big Brother que você vai aprender o Evangelho. A gente vai ter que voltar para o caminho simples. Se viesse um arroxo miserável aqui sobre nós, todo mundo ia se converter rapidinho. Se amanhã ninguém pudesse mais sair na rua, quem quer que tivesse o mínimo dessa convicção fosse perseguido. Tinha um bocado de gente aqui que ia até virar perseguidor dos outros. Mas um bocado de gente iria conhecer a verdade rapidinho. Eu peço a Deus que nos reúne aqui. Pensem bem nisso. Não tem um PowerPoint ali, não tem um holograma, não tem coisa nenhuma, não tem nenhuma magia prometida, mas nós estamos aqui. Por quê? Por quê? Porque o coração quer. O coração quer vida. O coração quer paz. O coração já quer ser possuído pela vida eterna e viver a segurança dessa verdade. Agora, para que isso seja possível, você tem que botar o pé no caminho, andar na verdade, para poder comer vida. Do contrário, nada vai te acontecer. Vamos pegar nas mãos uns dos outros rapidamente. Carinhozinho gostoso. E aqui conosco há milhares e milhares de pessoas nos assistindo ali na VMVTV, em toda a face da terra. Aqui a gente é uma gota perto dos muitos que nos assistem. E todos nós juntos vamos nos unir orando, pedindo ao Senhor que essa palavra tenha sido entendida e tenha chegado com aquela vontade de ser praticada. Hoje, quando você chegar em casa, leia Isaías no capítulo 40. Isaías no capítulo 40 começa dizendo: consolai, consolai o meu povo, por causa da angústia, da culpa do povo, e termina com aquela palavra que diz: eu vou levá-los no meu colinho como ovelhinhas. Aí então inicia uma outra sequência que é: olha para cima, olha para o alto, vê o universo, veja as estrelas, veja as grandezas, veja a imensidão. Aí você vai lendo e você vai ficando tão pequeno, tão distante, hoje mais do que no passado, quando Isaías escreveu, porque eles levantavam os olhos para o céu e achavam que as estrelas estavam por ali, né? Hoje a gente sabe dos universos, dos multiversos, das bilhões de galáxias, dos trilhões de entes, de eventuais mundos paralelos, de tudo, então fica tudo muito maior e a gente fica menos do que uma fungosa observante.
Aí vem Isaías, e depois que cria aquela angústia de dizer, meu Deus, Deus é inacessível, Deus é distante, eu não posso nem falar com Ele. Isaías diz, olha, Ele chama as estrelas pelos seus nomes e nenhuma delas vem a faltar. Ele conhece tudo, essas grandezas absurdas estão do ladinho dele. Quanto mais você, seu bobo, literalmente, por que dizes tu, a minha causa não existe diante de Deus? Por que dizes tu, a minha vida não representa nada diante de Deus? Se esses entes cósmicos são pequenezas amadas e não tem uma relação pessoal com Ele, não se meça pelas quantificações, conheça-se a partir dessa qualificação. Não é o teu tamanho, é a qualidade da consciência que faz você ser como Deus, ser filho de Deus, ser miniatura de Deus, ser esse ente consciente que tem contato com o absoluto e com o eterno, pelo amor, pela fé, pela confiança. Senhor Jesus, por favor, fortalece a alegria do nosso crer. Que cada um aqui seja varrido e lavado dessas falsas imagens, desses ídolos psicológicos, dessas construções que em nós foram construídas e outras que por nós mesmos foram criadas. Por favor, salva-nos do Deus da nossa imaginação, do Deus do nosso trauma, do Deus da nossa mediocridade, do Deus feito à imagem e semelhança da nossa culpa. Salva-nos disto que não é Deus. E ajuda-nos hoje a vermos a Tua cara em Cristo, o Teu amor, o Teu abraço, o Teu afeto, o Teu beijo, a Tua proximidade, a Tua admoestação, o Teu amor verdadeiro, a Tua graça sem romance, clara, provocando vida, nos chamando para a ressurreição, nos dizendo para não temermos, para nos levantarmos, afirmando que os nossos pecados estão perdoados e que existe vida para quem crê. Existe vida para quem crê. Por favor, realiza isto em nós. É o que eu te imploro por mim e pelos meus irmãos, todos aqui e em todos os lugares onde muitos estão conosco em toda a face da terra, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Amém.